Política Impura, na Rádio Transforma. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma e na Revista em Comunidade. Peço-lhes, como sempre, para partilharem o programa, para subscreverem o canal e para baixarem a aplicação da Rádio Transforma. Inevitavelmente, o tema de hoje é o tema dos últimos dias, é o tema da guerra na Ucrânia. E numa conversa que Putin teve com o presidente francês Macron, resultou o desabafo de Macron de que o pior ainda estava para vir. Ficamos espantados com isso porque o grau de violência já é enorme, mas o pior ainda está para vir. E percebemos agora uma parte do acordo que foi firmado nas conversações entre as delegações ucraniana e russa de levar a cabo um corredor de segurança para que os civis possam sair das grandes cidades onde existem conflitos neste momento, mas onde existirão maiores conflitos em breve, e que permitam não só a saída dos civis, mas também a entrada de medicamentos para socorrer os feridos. Nós estamos à beira de ver algo de terrível. Algo que pode aproximar-se, em parte, do bombardeamento de Dresden na Segunda Guerra Mundial. E precisamente para evitar o massacre que aconteceu em Dresden na Segunda Guerra Mundial é que houve este acordo de permitir a saída dos civis de Kiev. Kiev está cercada e Kiev vai começar a ser bombardeada. A estratégia russa é clara. Pretende tornar as grandes cidades vazias de população para que a população não sirva de escudo aos combatentes ucranianos e milícias estrangeiras que inclusivamente estão a combater ao lado dos ucranianos. Desde que a população esteja fora das grandes cidades, a Rússia, que tem tido alguma contenção na utilização da sua força militar esmagadora em relação à Ucrânia, a Rússia irá atacar em força. E, como disse Macron, essa força terá efeitos terríveis nas grandes cidades ucranianas. Já tivemos, por um lado, a tomada da central nuclear de Chernobyl, já tivemos também, ontem, ao fim do dia, a tomada da grande central nuclear de Zaporizhia, que é a maior central nuclear da Europa, que só ela alberga 6 dos 15 reatores nucleares que a Ucrânia tem. E é uma decisão estratégica, como é uma decisão estratégica de criar grandes bolsas, sobretudo nas grandes cidades, grandes bolsas que são envolvidas pelas tropas russas e depois massacradas pelas tropas russas. Já um analista da inteligência europeia disse que, ao contrário do que muitos pensam, Putin não tem pressa. E ele está disposto a levar o tempo que for necessário para colocar a Ucrânia de joelhos. Nas conversações que Putin teve com Macron, as exigências foram essencialmente estas. Primeiro, a Ucrânia não pode de modo algum aderir nem à NATO nem à União Europeia. Segundo, a Ucrânia tem de ser um país totalmente desmilitarizado. Terceiro,
tem de reconhecer a Crimeia como região russa. Quarto, tem de aceitar na totalidade os acordos de Minsk, dando independência à região, ou às duas regiões, do Donbass. Quinto, o que de certo modo é um pouco cínico, de um cinismo ridículo, embora não totalmente despido de algum fundamento, de um vago fundamento. Putin exigiu que o poder ucraniano fosse completamente desnazificado. Foram estas as exigências de Putin que, obviamente, a Ucrânia, a União Europeia, os Estados Unidos da América, portanto a NATO, não estão em condições de aceitar. E daí que esta guerra tenha o perigo de ascender a uma guerra muito mais grave. A desproporção de forças é enormíssima. Neste momento estão a envolver Kiev, ou a entrar em Kiev, uma coluna de 60 e tal quilómetros de veículos militares, incluindo tanques. A aviação russa é incrivelmente superior à aviação ucraniana, que terá, quando muito, 20 aviões de ataque, enquanto que a Rússia tem centenas prontos a atacar. Portanto, não duvidamos que o ataque a Kiev, que vai começar muito em breve, depois que a população civil tiver saído totalmente de Kiev e não puder ser utilizada já como grande escudo de defesa pelas Forças Armadas ucranianas, e depois que o terreno em volta de Kiev estiver limpo, nós iremos assistir à grande ofensiva contra Kiev, que é a batalha decisiva para a própria Rússia. E começaremos certamente a assistir a essa ofensiva com enormes bombardeamentos pela Força Aérea russa e com um enorme ataque de tanques. É certo que a Ucrânia tem já mísseis antitanque no número de 3 mísseis para cada tanque russo. Simplesmente isso não chega, porque os mísseis antitanque certamente que terão pela frente também a Força Aérea russa, que limpará o terreno na medida das necessidades dos ataques da cavalaria, dos tanques e da infantaria, portanto dos soldados russos, e particularmente daqueles batalhões especiais, nomeadamente dos batalhões Walker, que são batalhões altamente experimentados em guerras em todo o mundo, e do batalhão checheno, altamente motivado, altamente experimentado também. São forças altamente treinadas que irão levar a cabo, juntamente com o resto das forças militares russas, o assalto a Kiev. Kiev irá ser o palco da grande batalha desta guerra. E essa grande batalha começará muito em breve. Outras cidades estão a ser envolvidas. Já foi conquistada Kharkiv, outras cidades, nomeadamente Mariupol, estão a ser envolvidas. Mariupol está completamente cercada e vai ser tomada também muito em breve. Depois há um corredor que liga diretamente a Rússia à grande cidade de Odessa, ao grande porto de Odessa, que foi atacado logo em primeiro lugar e cujas forças navais ucranianas foram completamente destroçadas logo nos primeiros dias de guerra. Pois seguir-se-á Odessa
e grandes combates estão realmente a iniciar-se. Claro que a desproporção de forças entre a Rússia e a Ucrânia é enorme, mas há algo de muito importante com que as forças russas têm de se defrontar, que é a moral enorme do povo ucraniano defender a sua liberdade. E a Rússia sabe quão importante é essa moral. Por isso mesmo, recentemente, numa cidade que acabou de tomar, a cidade de Kherson, instalou já centros de contra-informação para mudar para seu lado a opinião pública ucraniana, ou pelo menos não ter tanta hostilidade da opinião pública ucraniana. Certamente que a Rússia vai dizer aos cidadãos ucranianos que não está ali para conquistar a Ucrânia, que não está ali numa guerra contra os cidadãos ucranianos que são irmãos dos russos, mas está ali numa guerra contra o governo nazi, como a Rússia o apelida, de Zelensky e dos seus apoiantes. Por outro lado, a Rússia está a levar a cabo internamente uma campanha para silenciar os meios de comunicação que não lhe são afetos. Essa campanha levou agora à promulgação de uma lei que dá até 15 anos de prisão a quem se atrever a espalhar aquilo que o governo de Putin chama de notícias falsas, isto é, notícias que não são de acordo com aquilo que os comandos militares russos transmitem para a população russa. Pois isso é um poderoso antídoto contra a liberdade de opinião russa, mas tenhamos também em conta que é algo que, de modo semelhante e simétrico, está a suceder na Europa. Os órgãos de informação não afetos à retórica alinhada com o poder da União Europeia, com o poder da NATO, pois estão a ser silenciados. Aí há uma simetria de censura da opinião pública que é extremamente grave, porque os cidadãos ocidentais têm o direito, têm a liberdade e não são completamente despidos de inteligência para saberem filtrar aquilo que é importante e aquilo que é verdadeiro daquilo que é falso e não importante. Portanto, há aqui uma simetria de comportamentos de um lado e do outro no que toca à informação. Por outro lado, há algo que nos obriga a uma meditação e a uma rememoração da história. Houve um historiador inglês que, numa obra recentemente publicada em 2013, que lembrou que a narrativa sobre a Primeira Guerra Mundial é uma narrativa que, no fundo, resulta da imposição pelos vencedores dessa narrativa. E parece que, ao contrário do que é a narrativa tradicional, a Primeira Guerra Mundial não começou propriamente com uma iniciativa da Alemanha, mas terá começado, inclusivamente, com uma iniciativa da Rússia, que foi atiçada pela França para levar a cabo uma guerra contra a Alemanha. A verdade histórica começa-se a saber agora, muitos anos, mais de 100 anos depois da Primeira Guerra Mundial, e aquilo que sucedeu
na Primeira Guerra Mundial serve-nos de fonte de reflexão para aquilo que está a suceder agora. Certamente irá levar muito tempo para que aquilo que está a suceder agora seja conhecido em toda a sua extensão, ou pelo menos numa parte da sua extensão, numa parte essencial da sua verdade. Isso levará muito tempo a conhecer. Mas não há dúvida nenhuma que nós já sabemos do sofrimento do povo ucraniano, do sofrimento do povo russo e do sofrimento que, noutros países, certamente a própria Europa está a sofrer, com as sanções económicas que estão a ser levadas a cabo contra a Europa, a Bélgica, a Holanda, outros países europeus que têm um comércio intenso, nomeadamente a Alemanha, com a Rússia, estão a sofrer. A economia desses países vai sofrer. Depois de terem tido a tragédia da pandemia da Covid-19, vai suceder na União Europeia esta tragédia da guerra com a Rússia. Mas também não só a União Europeia. A Índia está extremamente preocupada com esta guerra, porque grande parte da sua economia está já a ser paralisada por causa desta guerra. A Rússia não está, ou melhor, a China não está a ser também muito alinhada com a Rússia. De certo modo, nós percebemos um apoio da China à política de Putin, alguma política de Putin, mas percebemos também que a China está a considerar esta guerra como uma aventura. Ela própria, nomeadamente, problemas com sistemas de pagamentos internacionais, com o SWIFT, que a China está a enfrentar, e a China também não quer de modo nenhum uma guerra precipitada que, de certo modo, interrompe a sua estratégia económica de controle da economia mundial. Portanto, não só a União Europeia está a ser prejudicada, mas outros países estão a ser prejudicados com esta guerra e todos irão pressionar Putin para avançar com as negociações. Até que ponto o conseguirão, não saberemos. Tínhamos esperança que o consigam, que sobretudo a China, que tem um grande peso no que toca à política de Putin, sobretudo a China, o consiga. Embora Putin tenha a mentalidade de um czar expansionista do género de Pedro o Grande ou do género do Ivan o Terrível, e essa vontade expansionista, essa vontade dominadora, será muito difícil de controlar. Pois, para terminar, nós tivemos a informação esperançosa de que nestes dias nasceram 391 crianças em Kiev. Pois é um sinal de esperança, porque apesar de tudo, nascem crianças e apesar de tudo, essas crianças podem continuar a viver, ainda há esperança que essas crianças possam continuar a viver, e é importante que todo o mundo se una para condenar esta terrível guerra e para que as crianças que agora nascem tenham um futuro digno de ser vivido. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes que partilhem, que subscrevam o canal e que baixem a aplicação da Rádio Transforma.